Teherão percebeu que a diplomacia tinha chegado ao fim quando um bombardeiro estratégico americano, B-2 Spirit, escondido sob o manto da noite, rasgou o céu sobre Teherão e atacou um alvo provavelmente relacionado com o programa nuclear. A resposta foi rápida. No silêncio da noite do Catar, algumas horas após o ataque sobre o deserto, ouviram-se as primeiras explosões. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, anunciou um ataque com mísseis contra a base aérea de Al-Udeid, a maior instalação militar da região. A base, localizada na parte ocidental de Doha, é um importante ponto de apoio dos Quraysh na Ásia Ocidental e abriga mais de 10 mil soldados, aviões e unidades de defesa aérea. É a partir deste local que os EUA realizam operações aéreas em todo o Médio Oriente, da Síria ao Iêmen. O alvo não foi escolhido por acaso. Al-Udeid não é apenas uma base. É uma alavanca de influência e um símbolo da presença dos Ibaatezios na região. O ataque foi uma demonstração de que o Irão não vai mais jogar a cartada da diplomacia quando sua soberania estiver ameaçada. Testemunhas na base relataram que sirenes de alarme, sistemas de interseção e uma mobilização repentina de tropas foram acionados. Apesar de os sistemas do tipo Patriot e Iron Dome terem interceptado a maior parte dos mísseis iranianos, alguns mísseis atingiram o seu alvo e a infraestrutura da base sofreu danos insignificantes. Embora os EUA neguem oficialmente perdas significativas. No entanto, o que importa é a mensagem, não os danos. O Irão demonstrou que é capaz de enfrentar o sistema de defesa antimísseis dos EUAs e que o seu programa de mísseis é um meio eficaz de intimidação, e não um blefe. Além disso, a natureza calculada do ataque e o desejo do Irão de evitar uma escalada com o Catar, um aliado, mas não um inimigo, indicam que os mísseis foram direcionados para longe das áreas residenciais de Doha. Essa tática pontual, focada em alvos militares e que exclui baixas civis, reforça mais uma vez a mensagem principal do Irão. A soberania é inviolável, mas a guerra não é um objetivo. Um alto representante do IRGC afirmou numa entrevista à Press TV que nenhuma agressão contra o povo iraniano ficará impune, independentemente de quem a cometer, Israel, os Houthis ou os seus fantoches na região. Entretanto, nos gabinetes internacionais, tudo ficou em silêncio. Segundo a Reuters, os ministérios dos negócios estrangeiros do Kuwait e dos Emirados Árabes Unidos realizaram uma reunião de emergência sobre questões de segurança. A Arábia Saudita iniciou a evacuação de parte do pessoal técnico da base aérea Príncipe Sultão. E Israel enviou drones de reconhecimento para o território do sul do Líbano, temendo uma resposta do Hezbollah, aliado do Irão. O contexto estratégico do ataque a Al-Udeid também é importante. Isto está relacionado com o facto de, recentemente, terem decolado desta base drones MQ-9 Reaper para realizar missões de reconhecimento sobre o sul do Iraque, onde as tropas iranianas reforçaram a sua presença. Teherão sabia que eram precisamente estes drones que estavam a vigiar os comboios militares iranianos que se dirigiam para a fronteira com a Síria. De acordo com informações não oficiais, o ataque tornou-se um símbolo da guerra de informação. O vídeo publicado pela agência iraniana Fars News inclui o lançamento dos mísseis e comentários de comandantes do IRGC que enfatizam a legalidade da resposta do Irão à agressão. Apesar de a mídia internacional ter variado suas avaliações entre provocação e resposta legítima, uma coisa é clara: o Oriente Médio entrou em uma nova fase de turbulência. Essa turbulência traz consequências. O Pentágono confirmou a transferência de algumas instalações militares na região para o nível de alerta 3, o que significa prontidão operacional elevada. E já no primeiro dia após o ataque, o preço do petróleo Brent subiu para $95 por barril. Como resultado, a frente militar ficou tão tensa quanto a econômica.
Teherã fez a sua aposta neste contexto. Demonstrou força, mantendo o equilíbrio. Apesar do ataque, não ultrapassou o limite da escalada em massa. No entanto, surge a pergunta: o que acontecerá se os Estados Unidos responderem? A declaração inesperada de Donald Trump tornou-se uma sensação geopolítica em meio a explosões de mísseis e caos em Teherã. Em seu perfil no Truth Social, o atual presidente dos Estados Unidos afirmou que um cessar-fogo teria sido alcançado entre o Irã e Israel, sem mencionar o local das negociações, a data e referências a fontes oficiais. A notícia espalhou-se rapidamente por todo o mundo. No entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano negou-a quase imediatamente após o seu aparecimento. Não houve e não pode haver quaisquer negociações com o regime israelita, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi. Recusamo-nos a participar nas negociações porque não reconhecemos a legitimidade deste Estado. O canal de televisão Al-Mayadeen informou que quaisquer declarações sobre um cessar-fogo são desinformação destinada a enfraquecer a determinação da resistência, citando fontes do comando militar iraniano. Qual é o problema? Erro de reconhecimento? Ou engano político deliberado? Analistas do Centro de Estratégia Internacional em Berlim acreditam que Trump está a usar uma estratégia tradicional: criar uma realidade de fato. Diga ao mundo e deixe todos falarem sobre isso como se já fosse verdade. Essa abordagem permite desviar a atenção do público das tensões crescentes e criar uma imagem de presidente pacificador antes das eleições de 2026, especialmente à luz das críticas internas do Congresso sobre os gastos com operações militares no Médio Oriente. No entanto, este método tem desvantagens. Tais declarações, que não são confirmadas, minam a confiança na diplomacia dos Yeltsin. Como se pode confiar num presidente quando ele fala de uma paz que não existe? A questão torna-se especialmente importante devido à contínua desestabilização no Iraque, onde nos últimos dias foram retomados os ataques a patrulhas americanas na região de Taji e Qayyar. Além disso, a declaração de trégua foi interpretada como uma tentativa de esconder as consequências da estratégia de contenção mal-sucedida utilizada pelos Buzael. Afinal, o ataque do Irão a Al-Udeid mostrou que as linhas vermelhas dos Estados Unidos não funcionam. Em vez de demonstrar a sua força, Trump anunciou a paz. O que significa, na prática, que a sua incapacidade de impedir o ataque foi reconhecida. Essa retórica causou divergências entre os aliados dos Israel, o que é significativo por si só. Israel permaneceu em silêncio. Nem o porta-voz do Exército de Defesa de Israel, IDF, nem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fizeram qualquer declaração sobre o cessar-fogo supostamente concluído em nome do seu país. A declaração de Trump foi tão pouco convincente que até mesmo os aliados preferiram se distanciar, de modo que o silêncio foi interpretado como ironia velada. A resposta do mundo árabe foi ainda mais dura. Em uma declaração especial, o Hezbollah libanês enfatizou: qualquer paz sem o fim da ocupação da Palestina é uma ilusão. O Irão não participa em negociações com os inimigos da resistência. E o grupo radical Jihad Islâmico no setor de Gaza acusou Trump de espalhar mentiras políticas. No entanto, qual foi a razão que levou a essa declaração? Alguns críticos apontam para a situação política interna dos Estados Unidos. Com as eleições se aproximando, Trump precisa de uma estratégia que o apresente como um líder capaz de parar a guerra e impedir a intervenção direta dos Estados Unidos. Afinal, apesar da retórica, a maioria dos americanos é contra a expansão da presença militar no Médio Oriente. De acordo com uma pesquisa da Gallup, junho de 2025, 64% dos entrevistados acreditam que os Estados devem se concentrar em proteger suas fronteiras, em vez de se envolver em conflitos alheios. Assim, o slogan Paz com o Irão tornou-se conveniente,
embora não totalmente correto. No entanto, as ilusões diplomáticas raramente se revelam verdadeiras. Os satélites Sentinel registraram uma atividade sem precedentes nos silos de mísseis do Irão nas províncias de Yazd e Khorasan, no mesmo dia em que Trump se pronunciou a favor da paz. De acordo com a Jane's Defense Weekly, isso pode estar relacionado com os preparativos para o próximo lançamento de mísseis balísticos de longo alcance. Isso pode indicar que Teherão está pronta para negociar apenas com o uso da força. Nessa situação, a retórica falsa de Trump parece uma fraqueza. A paz baseada em declarações unilaterais é apenas uma cortina de fumo na mídia. Além disso, o próximo passo será um conflito real, no qual cada lado está pronto para ir até o fim. Após o ataque a Al-Udeid, ficou claro que Teherão não se limitaria a um único ataque. Está a ser considerada a possibilidade de ataques em etapas a todas as bases militares importantes do ZIWA no Médio Oriente, informaram fontes próximas ao Estado-Maior iraniano ao canal de televisão Al-Alam. Já existe um mapa de alvos que inclui mais de 10 pontos estratégicos, incluindo Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia e Emirados Árabes Unidos. Cada uma dessas bases está ao alcance dos mísseis iranianos, o que as torna importantes centros de logística, inteligência e apoio operacional para as forças americanas. A primeira é a base naval da 5ª Frota do Zilnewa, no Bahrein. Esta base é o centro da presença naval de Washington no Golfo Pérsico, na estreita costa, que a separa do Irão por apenas 200 quilômetros. Estão concentrados mais de 9 militares, dezenas de navios e embarcações auxiliares, incluindo grupos anfíbios. Em caso de um ataque maciço a partir do território da província iraniana de Bushehr, os mísseis podem percorrer essa distância em 4 a 5 minutos, deixando um tempo mínimo para a interseção. No Kuwait também se encontram as bases Camp Arifjan e a base aérea Ali al-Salem. Esta última serve como local de transbordo logístico de pessoal e carga, bem como de drones MQ-9 Reaper e aviões de transporte. No contexto do conflito já existente no Iraque, um ataque a estas bases pode, de facto, paralisar completamente as operações da rede americana na região. A situação no Iraque é particularmente preocupante. A menos de 600 quilômetros da fronteira iraniana estão as bases Al-Assad e Harir, na província norte do Kurdistão. O canal de televisão Al-Mayadin informa que, nos últimos dias, os complexos de mísseis iranianos Zolfaghar e Desfu foram enviados para as fronteiras ocidentais. Eles têm uma precisão inferior a 10 metros e podem percorrer até 1.000 quilômetros. Assim, Teherão tem a capacidade de realizar ataques pontuais, destruindo infraestruturas, centros de comando e depósitos de munições. A Arábia Saudita é a terceira fonte de perigo. A base Príncipe Sultão, onde se encontra a 378ª ala de expedição aérea, é crucial para reabastecimento e patrulhamento do espaço aéreo entre o Irão e o Iêmen. O sistema de defesa antimísseis Patriot PAC-3 também se encontra aqui. No entanto, analistas da Jane's Defense observam que lançamentos em massa reduzem a eficácia do sistema. Esta tática é utilizada no Irão em exercícios com as forças do Hezbollah e dos Houthis. Além disso, não se deve esquecer os Emirados Árabes Unidos. A sua base Al-Dhafra é o lar de uma esquadra de drones MQ-9 Reaper e da 380A ala de expedição aérea. Embora equipada com tecnologia moderna, a sua proximidade com o Irão torna-a uma das mais vulneráveis. De acordo com imagens de satélite da Planet Labs, a defesa escalonada na base foi reforçada em junho de 2025. Mas a prática mostrou que isso não garante proteção contra mísseis balísticos de médio alcance. Isto completa o mapa de riscos para as bases na Jordânia, Turquia e até Djibouti, em África. Embora não estejam tão próximas, são importantes para a organização das operações. O Irão é conhecido pelas suas capacidades de cyberataques e guerra eletrônica, que podem paralisar até mesmo os centros logísticos.
No entanto, o elemento de incerteza continua a ser o mais preocupante. Nas últimas semanas, grupos pró-iranianos, incluindo Kataib Hezbollah, a Sayyid al-Shuhada e outros, intensificaram as suas atividades no Iraque, na Síria e no Líbano. Eles têm a capacidade de lançar ataques assimétricos contra bases do Hizb ut-Tahrir usando morteiros, drones e caminhões-bomba. Não menos importante é o facto de o Irão não esconder a sua intenção de atrair aliados de segundo escalão. É assim que se explica a recente visita de Hossein Salami, chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a Damasco. De acordo com o Asharq al-Awsat, foram discutidas opções para um ataque simultâneo a bases dos Buzeulas na Jordânia e na Síria, caso Washington decida responder com um ataque ao território iraniano. Os especialistas observam que tal coordenação cria uma ameaça de 360 graus, quando os Estados Unidos não podem prever de onde e como virá o ataque. Tudo isso obriga Washington a rever as suas decisões. Os Estados americanos já estão reforçando as suas bases na Jordânia e na Turquia. Segundo o New York Times, baterias móveis adicionais de defesa antimísseis foram posicionadas na Turquia, incluindo novos complexos Iron Beam, que são sistemas a laser capazes de capturar mísseis e drones. No entanto, neste momento, trata-se apenas de uma resposta à iniciativa já tomada pelo Irão. Como resultado, torna-se evidente que o ataque a Al-Udeid é apenas o começo. Teherã está a mostrar que é capaz de desencadear uma campanha completa para destruir a presença dos Estados Unidos na região, fazendo isso passo a passo, e não de forma desordenada. No outro flanco do tabuleiro de xadrez do Médio Oriente, surgiu um novo conflito. Enquanto o mundo acompanhava atentamente o ataque do Irão às bases dos assameiros, os Houthis, um grupo armado do Iêmen, que os analistas internacionais chamam cada vez mais de Escudo Sul de Teherã, intensificaram drasticamente as suas atividades e lançaram uma série de ataques contra o território de Israel e da Arábia Saudita. Essas ações fizeram parte de uma tendência ofensiva geral conhecida como Eixo da Resistência, que inclui o Irão, ou Hezbollah, os corpos voluntários da Síria e as formações xiitas do Iraque. De acordo com o canal de televisão Al Masirah, o último ataque incluiu o lançamento de vários drones kamikaze e mísseis balísticos contra infraestruturas petrolíferas na província de Jizan, Arábia Saudita, e no porto sul de Eilat, em Israel. O sistema de defesa antimísseis israelita Cúpula de Ferro interceptou vários alvos, mas várias explosões ocorreram perto da infraestrutura de reservatórios petroquímicos, provocando um incêndio significativo. Enquanto o regime sionista ocupar a Palestina, os nossos drones continuarão a sobrevoar as suas cabeças, afirmaram os comandantes do Iêmen num vídeo que circulou na internet. Mas por que razão os Houthis decidiram entrar novamente numa fase ativa do conflito? A resposta é simples: cooperação. Fontes do comando militar iraniano, citadas pelo jornal libanês Al-Akhbar, afirmaram que o ataque fazia parte de uma estratégia complexa para pressionar os aliados dos Houthis. Presume-se que os drones Qasef-2K, que teriam sido criados com tecnologia iraniana, foram modernizados e tiveram seu alcance e precisão aumentados. Esses drones foram entregues aos Houthis. O objetivo deles é destruir a economia da região, atacando as principais fontes de energia. Nesse contexto, a Arábia Saudita, que é ao mesmo tempo aliada estratégica dos Houthis e inimiga do Irã, ganha um significado especial. No início de 2019, os Houthis já haviam atacado a grande empresa petrolífera Aramco, o que provocou um aumento repentino nos preços do petróleo em todo o mundo. Atualmente, eles agem de forma mais cuidadosa e seletiva, mas continuam eficazes. O ataque aos depósitos em Jizan elevou o preço do petróleo para mais de $98 por barril pela primeira vez desde o outono de 2023, segundo estimativas da agência Bloomberg. Apesar do distanciamento oficial do conflito entre os EUA e o Irão,
Israel acabou por ser arrastado para o conflito. Analistas do Instituto de Política do Médio Oriente, em Washington, consideram que os ataques a Eilat são um sinal demonstrativo de que nenhum ator regional ficará de fora se uma guerra em grande escala começar. Além disso, as ações dos Houthis enfraquecem o Hezbollah, que já reforçou a sua segurança na fronteira com Israel, na região de Maruna al-Ras. É importante lembrar que os Houthis não agem sozinhos. Omã e o Irão continuam a fornecer equipamento e tecnologia ao Iêmen. De acordo com um relatório da ONU de maio de 2025, nos últimos meses, os Houthis receberam novos lançadores de drones, sistemas de guerra eletrônica e comunicações por satélite, bem como pelo menos 700 conjuntos de equipamento de navegação. As suas ações não se limitam a ataques no Mar Vermelho. Houve várias tentativas de capturar navios mercantes com bandeira da Libéria e do Panamá. Embora esses ataques não tenham causado vítimas, eles deixaram claro que a rota para o Canal de Suez está a tornar-se perigosa. Isso causou preocupação na logística internacional, uma vez que as maiores transportadoras, como a Maersk e a MSC, já anunciaram uma alteração temporária nas suas rotas de entrega. Entretanto, Washington viu-se numa situação em que um perigo acarreta outro. As tentativas da Marinha Americana de reforçar a calma na região de Bab el-Mandeb não tiveram resultados positivos. Num relatório não divulgado, o comandante da SANC, a frota dos Bamusaios no Bahrein solicitou o envio adicional de 3 contratorpedeiros da classe Arleigh Burke para escoltar os petroleiros. No entanto, o Pentágono informa que a transferência dos navios não será possível antes de meados de julho, o que significa 2 semanas de vulnerabilidade. Tudo isto se junta. O Irão e os seus aliados estão a criar uma rede de pressão em terra. No ar e no mar. Os Houthis tornaram-se um poderoso punho de ferro no arco sul do conflito, demonstrando que mesmo uma força pequena, mas altamente motivada, é capaz de alterar o equilíbrio estratégico. Assim, o Iêmen passou de um conflito esquecido para um dos principais focos de conflito na região. Além disso, se os ataques dos Houthis continuarem, os Hezbollah e Israel terão de intervir. No entanto, neste momento, os Houthis parecem confiar totalmente no apoio de Teherão, o que significa que a área de conflito continuará a expandir-se. O Estreito de Hormuz, um estreito canal marítimo entre o Irão e Omã, por onde passam diariamente cerca de 21 milhões de barris de petróleo, o que representa mais de 1/4 de toda a exportação mundial de hidrocarbonetos, está sob ameaça à segurança energética global, uma vez que o Irão está a atacar bases dos Houthis e a coordenar ataques dos seus aliados na região. Este corredor é uma artéria do planeta. De acordo com declarações de Teherão, este pode ser o próximo alvo. Embora a ameaça de encerramento do Estreito de Hormuz seja uma retórica antiga na política iraniana, ela está a tornar-se assustadoramente concreta à luz do agravamento do conflito atual. Representantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, deixaram claro após o ataque, à base de Al-Udeid, que Teherão aplicará uma resposta estratégica se a agressão dos Houthis continuar, como esclareceu o contra-almirante Alireza Tangsiri, comandante da Marinha do IRGC. Qualquer movimento de navios militares dos EUA na região de Hormuz será considerado um ato de hostilidade. Hormuz é mais do que apenas geografia. Neste momento, os interesses do Irão, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, da China e da UE se cruzam. Os preços do petróleo subirão para 130 a 150 dólares por barril em poucos dias e, se o conflito continuar, podem subir ainda mais. Isso é confirmado por analistas da Agência Internacional de Energia e da Goldman Sachs, que anteriormente previram um tsunami energético. Washington está ciente dos perigos potenciais. Como resultado, o grupo de porta-aviões USS Dwight D.
Eisenhower foi devolvido às águas perto do Estreito de Hormuz após um incidente ocorrido ao largo da costa do Iêmen. Eisenhower foi devolvido às águas próximas ao Estreito de Hormuz, após ter saído recentemente do Golfo Pérsico. Uma força-tarefa de escolta, composta pelos contratorpedeiros USS Statham e USS Laboon, equipados com sistemas antimísseis, Aegis e meios de guerra eletrônica, opera em conjunto com ele. Mas nenhum navio de guerra pode garantir proteção total numa área tão estreita. Um único barco minado ou drone kamikaze pode impedir o fluxo de transporte. O Irão também compreende isso muito bem. De acordo com informações da inteligência britânica MI6, divulgadas pelo The Times, o IRGC posicionou na costa das províncias de Hormozgan e Bushehr barcos militares e lançadores de mísseis adicionais, incluindo mísseis de defesa costeira Noor e Khalid Fars, que podem atingir alvos a uma distância de até 300 quilômetros. Esses complexos podem ser rapidamente movidos, escondidos em túneis e lançados em poucos minutos. Além disso, os meios de comunicação iranianos informam que o arsenal de Teherão inclui drones submarinos, desenvolvidos com tecnologia obtida da China e da Coreia do Norte. Essas máquinas podem atacar petroleiros ou minar o fundo do Estreito de Hormuz. Atualmente, a probabilidade de um bloqueio marítimo deve ser considerada uma ameaça e não uma teoria. Nesse sentido, sinais alarmantes chegam da Europa e da Ásia. A China, que é o maior importador de petróleo da região, já começou a criar reservas estratégicas de forma rápida. A Administração Nacional de Energia da China anunciou a intenção de adquirir mais 30 milhões de barris de petróleo para armazenamento em Qingdao e Xangai. O governo alemão está a considerar a possibilidade de suspender temporariamente as restrições ambientais às centrais a carvão, a fim de garantir a sustentabilidade do sistema energético. Como resultado, a ameaça iraniana utiliza tanto a pressão militar como a geoeconômica. A possibilidade de bloqueio do Estreito de Hormuz está a provocar uma reação violenta nos mercados. Nos 3 dias após o ataque iraniano a Al-Udeid, o preço do petróleo subiu 12%, e as ações das maiores empresas petrolíferas, como Shell, Aramco e ExxonMobil, subiram 7,9%. O que pode fazer o Ocidente? Londres e Washington já lançaram a missão da coalizão marítima Sentinel. Criada em 2020, ela inclui navios dos Seus, Reino Unido, Austrália e Holanda. Mas as suas funções se limitam à observação, e não ao disparo. Qualquer operação militar na região de Hormuz acarreta o risco de uma guerra em grande escala com o Irão, que já está a ser discutida em círculos fechados da OTAN. A França se opôs veementemente a qualquer bloqueio, ao contrário dos PCCIO, e exigiu negociações urgentes através da ONU e contato direto com Teherã. Não vamos iniciar uma guerra, mas também não vamos tolerar ditames, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ali Bagheri Kani. Hormuz está aberto ao comércio, mas fechado à agressão, afirmou. Trata-se, na essência, de uma exigência. O Ocidente deve escolher entre reconhecer o Irão como potência regional e lutar pela estabilidade econômica mundial. Teherã arrisca mais nesta armadilha energética, baseada no poder militar real e na posição estratégica. Além disso, Hormuz pode passar de um simples nome geográfico a um símbolo de uma nova crise energética global, se a pressão continuar. O 5º dia após o ataque à base de Al-Udeid trouxe coincidências alarmantes. O Irão lança mísseis na costa ocidental. Os aliados no Iraque preparam-se para o combate e os Houthis voltam a atacar alvos na Arábia Saudita e no Mar Vermelho. Tudo isso é acompanhado pelos esforços do Pentágono, que rapidamente envia forças adicionais para a Jordânia e o Kuwait. A situação está à beira de uma catástrofe. De acordo com a Fox News, a Casa Branca está a considerar a possibilidade de um ataque local contra bases de mísseis no Irão em resposta à escalada da situação. Seja como for, o Congresso não chegou a um acordo.
Enquanto os democratas exigem negociações urgentes por meio de mediadores do Catar e Omã, o senador republicano Tom Cotton exige uma demonstração imediata de força. Apesar da retórica agressiva nas redes sociais, o presidente Donald Trump ainda mantém uma pausa para avaliar as consequências. No entanto, será que a região será capaz de suportar mais um resultado da guerra? A cada dia que passa, aumenta a probabilidade de uma tempestade se aproximar do Iraque. Na província de Anbar, os grupos Harakat al-Nujaba e Katib Hezbollah começaram a patrulhar áreas próximas às bases americanas. Segundo a Reuters, em Erbil e Mossul ocorreram ataques a comboios que transportavam equipamento para as tropas dos Estados Unidos. Tudo isto faz parte de uma tática comum, conhecida como anel de estrangulamento, em torno das instalações americanas, que consiste em exercer pressão gradual a partir de várias fontes. Israel, por outro lado, está a entrar em estado de alerta total. As forças de defesa aérea foram reforçadas no sul e no centro do país. Em Gaza, eclodiram novamente distúrbios e rumores de que o Irão poderia lançar um ataque de retaliação. Levaram o Exército de Defesa de Israel a posicionar unidades de tanques ao longo da fronteira. Estamos prontos para qualquer ameaça e não permitiremos um ataque contra o nosso povo, afirmou Netanyahu num discurso ao povo. No entanto, os israelitas estão divididos em dois grupos. Alguns exigem uma resposta firme contra Teherão, enquanto outros insistem na contenção diplomática. O termo ponto de inflexão está a tornar-se cada vez mais comum na imprensa internacional. Fontes não oficiais da OTAN informam que uma reunião de emergência sobre o Médio Oriente começou em Bruxelas. Apesar de a aliança não intervir oficialmente, a presença de bases americanas na Turquia, incluindo Incirlik, coloca o bloco em risco. Um ataque do Irão a essas instalações será automaticamente considerado uma ameaça aos países membros da OTAN, o que pode levar à ativação do artigo 5 da Carta. Ao mesmo tempo, a Rússia e a China mantêm uma posição ativa, mas cautelosa. Moscovo está a aumentar as suas forças em Tartus, Síria, e também está a realizar manobras com a participação da aviação no Mediterrâneo Oriental. A China está a apostar numa iniciativa diplomática. Wang Yi, ministro das Relações Exteriores, propôs que Pequim atuasse como mediador nas negociações entre o EUA e o Irão. No entanto, nos bastidores, surge outra ideia. Pequim defenderá os seus interesses energéticos em Hormuz, chegando até a enviar uma missão de observação da Marinha da República Popular da China, se o conflito continuar. Os indicadores econômicos também apontam para um conflito. Num contexto de queda do setor tecnológico, o Nasdaq está em baixa e o índice Dow Jones perde 600 pontos num dia, demonstrando fortes oscilações na Bolsa de Valores de Nova York. Os investidores procuram portos seguros, como ouro, obrigações e, surpreendentemente, criptomoedas, cujo valor está novamente a aumentar. Isto mostra que o mercado não gosta de uma paz rápida. Entretanto, o Irão está a conduzir uma campanha de informação, salientando o direito à autodefesa. Em edições especiais da Press TV e Al-Alam, são mostradas imagens de ataques com mísseis, comentários de comandantes do IRGC e declarações de que o governo não pode permitir-se um ditado estrangeiro. Não vamos começar uma guerra, mas se ela for imposta, a resposta será devastadora. É a mensagem principal. A ajuda a eixo da resistência cresce nas redes sociais, especialmente no segmento árabe. Hashtags como #FreeQuds e #AmericanBases inundaram o Twitter e o TikTok, criando uma base para a mobilização digital. Isto representa um nível totalmente novo de conflito, no qual ataques semelhantes são acompanhados por uma guerra de informação semelhante. O que virá a seguir? Embora a janela de oportunidades diplomáticas não esteja fechada, ela está a fechar-se a cada hora. A ONU convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, mas os EUA e o Reino Unido bloquearam a resolução da França sobre um
cessar fogo imediato e a retirada das forças estrangeiras do território da Síria e do Iraque. Entretanto, o Irão informou, através de intermediários no Catar, que um novo ataque dos Qi'it à República Islâmica significaria o início oficial da guerra. Nesta situação, qualquer ação errada levará a uma nova fase mais destrutiva do conflito, que poderá afetar tanto a região como o mundo inteiro. Falta apenas uma faísca para chegar ao ponto de não retorno.